Alô, som. Fala, rapaziada, Guina na voz e hoje apresento pra vocês nosso primeiro episódio aqui do Guina Podcast. Pois é, galera, e no primeiro dia de Guina Podcast eu vou dizer quanto que eu recebi, meu primeiro pagamento do YouTube. Pois é, ele veio depois de alguns meses, se eu não me engano, 3, 4 meses. Depois de 4 meses a gente bateu aí a primeira meta para receber o pagamento do YouTube. E eu gostaria de dividir aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece ainda, muita gente chegando nova no canal, eu sou o Guina Souza, moro aqui na Austrália há quase 5 anos. Muito prazer, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Aqui eu trago diversos assuntos, mas o principal deles é sobre o meu tratamento do câncer, sobre como a gente atravessou o tratamento do câncer, como a gente está em respeito ao câncer que foi diagnosticado há 1 ano atrás. Já fiz cirurgia, já fiz quimioterapia. Semana passada eu fiz alguns exames, depois de 4 meses sem quimioterapia, já saíram os resultados foram positivos, eu tenho mais alguns testes para fazer, o especialista para ver de novo, mas graças a Deus eu estou me sentindo bem. Então esse é a base do nosso canal aqui, mas que cada dia tem crescido mais e eu acho que a gente pode usar para diferentes assuntos e temas aqui, dividir com vocês diferentes opiniões. Eu tenho muita coisa para falar com vocês sobre a Austrália, sobre mim, sobre o meu tratamento do câncer, sobre o que eu acho, até sobre política, sobre as eleições que acontecerão aí no Brasil, cara, esse ano. Eu já atualizei aqui o meu título de eleitor, já atualizei, tá aqui vivão meu título, já vou votar a primeira eleição que eu voto aqui da Austrália, vou voltar aqui da Austrália para a eleição no Brasil, para as eleições no Brasil. É a primeira eleição que eu voto da Austrália pro Brasil. Já tenho o meu candidato em mente aqui. Vou dividir um pouco disso hoje com vocês sobre esse meu voto. Cara, e eu assisti por completo a entrevista do Bolsonaro pro Flow Podcast. Porque embora o Bolsonaro não seja o meu candidato, é importante a gente ver o lado das oposições, ouvi-los e saber o que eles pensam. E foi muito interessante, sim. Eu assisti por completo porque eu queria estar por dentro de como age, de como pensa o Bolsonaro. E eu tenho pontos positivos para falar sobre essa entrevista, embora eu não seja bolsonarista. E eu tenho outras coisas para falar também sobre o Lula, sobre essa parceria do Lula aí com o Alckmin. Cara, isso é meio, sei lá, é meio vergonhoso, né, cara? É meio vergonhoso ver essa parceria, porque de alguma forma, mesmo que eu seja de esquerda, de alguma forma é vergonhoso ver essa união dos dois aí, que parece que é para manter um certo papo com o ambiente político, sobre todos esses outros partidos. Parece que é preciso fazer conchavos desse tipo para que se governe e analisando por esse lado, a gente vê que então quer dizer que são sempre a velha política, a mesma velha política de você estar se unindo a pessoas que você odiava para poder fazer política. Isso me estressa muito, saber que hoje, eu com 40 anos, sempre ouvi falar mal da política, a política continua mais um ano, uma eleição para presidente, para a presidência, e a política continua de conchavos como esse para que as coisas aconteçam. E é esse tipo de coisa que nos faz mal, porque não é uma briga contra o sistema. O Lula, infelizmente, ele está usando dessa parceria para poder trabalhar nesse sistema, embora eu seja de esquerda. Mas vamos falar sobre isso também, vamos falar um pouco sobre o Ciro também, cara. Mas antes de mais nada, galera, já deixa seu like no vídeo aí, se inscreve no canal, 2 segundinhos, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aqui o comentário que você quiser saber sobre a Austrália, sobre mim, sobre o meu tratamento, sobre assuntos que você queira saber aqui no Guina Souza Podcast. Guina Souza Podcast, o nosso novo projeto aqui para dividir com vocês, beleza? Esse primeiro é só para dar uma introdução do que será esse nosso podcast. Eu já tenho algumas pessoas marcadas para entrevistar, será uma entrevista muito bacana sobre várias coisas, sobre músicos aqui na Austrália, sobre empresários na Austrália, sobre projetos na Austrália aqui, lançamento de coleções. E eu tenho uma marca de roupa, eu gostaria de fazer algumas entrevistas sobre pessoas que criam e desenvolvem seus produtos aqui, suas marcas de roupas, assim como eu.
Tem artistas que eu já conheço que já estão programando para fazer lançamentos das suas músicas. Cara, eu acho isso demais. Eu acho que você ter sonhos e projetos é o que te vai mover para o resto da sua vida. Então sempre coloque em prática o que você pensa. Eu estou aqui para apoiar. Se você tem alguma ideia do que fazer, realmente faça isso. Não espere pela aprovação de ninguém. Coloque em prática e se tiver errado, se você tiver que errar, você vai aprendendo no processo, porque isso faz parte do crescimento. É necessário começar e errar e você vai aperfeiçoando no meio do caminho, beleza? Galera, então é isso. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha esse vídeo e esse canal aqui com as pessoas que você conhece, das pessoas que você acha que precisa dessas informações e vamos direto ao ponto. Mas antes de eu falar aqui dos milhões que eu ganhei no primeiro pagamento do YouTube, que é até muito engraçado, cara. Eu vou falar assim um pouco da dificuldade do YouTube. O YouTube, cara, embora essa monetização eu acho que é a pior parte, quando você cria o seu canal, você cria os seus vídeos, você está entusiasmado, você está motivado criando um canal, você acabou de criar seu canal, não, vou conseguir monetizar isso, vou ganhar dinheiro com o YouTube, mas, cara, eu tenho que te dizer que não é tão simples assim, porém você deve insistir nos seus sonhos e seus projetos. E o que eu quero dizer aqui que é o seguinte, independente da dificuldade, a persistência e a resiliência é a que trarão sucesso. Então, o canal do YouTube, você que começou seu canal do YouTube, continue, persista, entenda bem como funciona o YouTube, como que ele entrega, quais os temas, quais os assuntos, quais as estratégias que você deve usar para que o YouTube entregue os seus vídeos. É muito importante você pensar sobre isso. Eu vim fazendo alguns testes, se você olhar os vídeos do meu canal, existem alguns vídeos variados, porque foram testes que eu fiz e para ver se eu alcançava picos de visualizações ou não, e eu vi que muitos deles não tiveram visualização, outros já tiveram bastante. Então esses testes são importantes também para a gente entender como funciona o algoritmo do YouTube, beleza? Então se você está criando seu canal aí, ó, persistente, é difícil, mas assim, com persistência e consistência e trabalhando e você fazendo aquilo que você acredita, é claro que você vai chegar lá, beleza? Então aqui, ó, eu tinha que falar isso aqui para você antes sobre o canal do YouTube, que não é fácil, porque eu vou falar agora quantos milhões eu fiz aqui depois de 3, 4 meses com os meus vídeos no YouTube, meu primeiro pagamento do YouTube. Bom, para você receber o pagamento do YouTube, você tem algumas configurações do canal do YouTube, né? Você tem que colocar aqui alguns dados seus, bancário, você tem que criar uma conta no Google Ads, que é onde você vai receber o dinheiro dessa parceria com o YouTube, é onde eles depositam essa conta. Só que existe uma série de passos que você tem que dar para atualizar, para verificar, para poder receber. Uma dessas é uma carta que você recebe do YouTube, que manda um código para você conferir o endereço residencial, sua conta bancária ali, e só que depois de tudo isso feito, aí você tem uma meta mínima em valor para bater, para você poder receber esse dinheiro. Assim, ó, você só recebe, só vai conseguir fazer essa transferência do YouTube para sua conta bancária quando você bate um valor mínimo de $100. $100. Você vai pensar assim, nossa, mas $100 não é nada. Cara, mas o YouTube ele paga muito pouco por 1000 visualizações. Então assim, se o seu canal é como o meu, um canal que está começando, um canal pequeno, esses $100, para bater esses $100, realmente demora um tempo no começo, até você conseguir pegar visualizações. Então isso demora um pouco e a gente está construindo isso, com isso aqui, ó, com vídeos como esse, persistências e projetos, e agora começando esse novo projeto meu, Guina Souza Podcast, para a gente conseguir trazer mais volume para o canal, mais vídeos, mais coisas interessantes, para a gente ganhar mais visualizações e assim conseguir bater as nossas metas aqui com o YouTube. Então, eu bati essa primeira meta para recebimento do pagamento do YouTube, que foram esses $100. Ei, bati essa meta, depois de 3, quase 4 meses, as visualizações do meu canal bateram aqui $100. Isso são bastante visualizações, mas não tanto quanto esses podcasts normais aí que batem 100, 200, 300, 1 milhão de visualizações. A gente ainda não está lá, mas a gente vai chegar, só tendo calma,
continuar trabalhando, persistente, mas um dia a gente chega lá. Só que com essas visualizações que eu tive aqui, eu consegui bater essa meta de $100. Então, a partir de amanhã, eu já posso transferir para minha conta bancária do YouTube. Esse foi o meu primeiro pagamento. $100 australianos, que se eu fosse transferir para reais, daria uns R$ 400. Eu acho que o real tá R$ 4, $1 australiano, acho que tá dando R$ 4, tá quase isso. Daria uns R$ 400 que eu tenho que receber. Isso, cara, na verdade eu fico muito feliz, porque é o seguinte, a gente não tinha nada, a gente começou com nada. Depois aqui de 7, 8 meses de canal, a gente recebeu o nosso primeiro $100. Demoraram 8 meses para eu receber os meus primeiros $100. Porém, se você for analisar qualquer outra formação, quando você faz uma faculdade, você demora 4 anos pagando para depois começar um trabalho não ganhando tão bem. Então, assim, cara, isso é só o começo de um projeto. Para mim, eu estou muito feliz que já fiz $100 de vídeos no YouTube, né? Meus primeiros 8 meses. Então, continuando esse projeto, continuando essa força, continuando essa vontade de vir aqui e falar com vocês, uma hora a gente bate as nossas metas, que eu tenho metas altíssimas para trazer para vocês em informação, em conteúdo, em bom conteúdo, em bons diálogos. Então, assim, o que eu quero, eu sempre gostei disso, de expor minhas ideias, expor o que eu penso, o que eu acho legal. Então, agora a gente está construindo aqui uma TV, um canal para expor esse tipo de ideia, beleza? Então, esse foi meu primeiro pagamento do YouTube, galera. Não vou enrolar muito para falar sobre isso, porque eu tenho alguns outros assuntos para dizer, né? Como eu disse no começo aqui. Bom, vou falar um pouco agora dessa entrevista do Bolsonaro no Flow, cara. Na verdade, cara, no começo eu senti um pouco de frustração com o Igor, cara, do Flow Podcast, porque eu esperava um Igor, porque ele sempre falou que ele era um cara que batia muito na política, no político, não acreditava muito na política, e eu achei ele meio com medo do Bolsonaro, que ele não foi o Igor que ele sempre foi no podcast, no Flow Podcast, contra político, sempre batendo em político. Ele foi um Igor bem abaixo do que eu esperava. Porém, eu até compreendo, depois do meio do episódio do Bolsonaro no Flow Podcast, para o final, e eu entendi que isso pode ter sido uma estratégia do Igor, porque o Bolsonaro, todo mundo sabe que o Bolsonaro ele não gosta de ser contrariado, e poderia acabar ali, encerrar a live a qualquer momento, sem ter muitos assuntos, sem muitas perguntas, sem ter respostas, né? Então, eu acho que foi uma estratégia do Igor ouvir o Bolsonaro e não entrar em conflito com ele. Eu acho que foi uma estratégia até boa, porque é bom para o Flow Podcast essa duração enorme de um episódio, esses altos índices de visualizações, batendo um recorde de quase 600 mil pessoas assistindo o Flow Podcast. E eu gostaria de falar algumas coisas sobre o que o Bolsonaro disse e sobre o que eu acho, assim, até do governo Bolsonaro. Cara, eu não apoio o Bolsonaro, eu não votaria no Bolsonaro, não votei e não vou votar no Bolsonaro. Porém, existe uma coisa que é fato e real. O Bolsonaro, cara, ele é um chucrão, tá ligado? E eu não acredito que ele tenha planos mirabolantes, igual alguns caras aí fizeram pelo mundo. Eu não acredito que ele tenha essa capacidade de construir planos assim mirabolantes. Eu acho mesmo que ele é um cara chucrão, tá ligado? É um cara que não pensa muito para falar, não tem uma visão ampla de mundo, não tem uma visão ampla de respeito ao mundo, porque ele sempre fala que ele tá aqui pela multidão, pelo povo, pela maioria do povo. Só que, cara, esse é o tipo de discurso que eu acho que não é correto, porque a gente não vive num mundo onde a gente só tem que ver o que a maioria quer, porque existem pessoas aí de todos os tipos, pessoas que sofrem de todos os tipos de problema, e essas pessoas devem ser enxergadas do mesmo jeito. Eu não acho que a gente deve dar prioridade para um grupo, mesmo que esse grupo seja a maioria. Então, embora todas essas questões eu não concorde com o Bolsonaro, eu acho que ele é um cara, ele é um cara chucro, mas ele é um cara, tipo, que ele não tem essa maldade toda que todo mundo ainda diz, né? Só que eu não acredito ele como um bom político por conta disso. Ele não tem visão
ampla de todos. E não adianta, a gente vive num momento que é necessário ter a visão ampla de todos, cara. É necessário enxergar todos. Se a gente vai conseguir fazer tudo para todos, eu não sei e eu acredito que não. Mas é preciso respeitá-los, é preciso entendê-los, é preciso sentar e ouvi-los. Eu não posso dizer que eu só ouço uma parte da população brasileira, porque como ele mesmo disse no Flow Podcast, o Bolsonaro, ele governa para todos os brasileiros, 215 milhões, eu não tenho certeza do número. Então, se você governa para todos, você não pode fechar num grupo de religiosos, você não pode fechar num grupo porque é a maioria que eles aceitam isso, eles querem aquela vida padrão, e eu não concordo com isso. Eu acho que você deve dar ouvidos e estar aberto à diversidade. Isso que eu tenho para dizer assim um pouco sobre esse Flow Podcast com o Bolsonaro. Existem vários temas que eu divirjo deles ali, que eu não concordo com o que o Bolsonaro diz, eu tenho minhas dúvidas e algumas críticas ao modo que o Bolsonaro governa. Eu não acho que porque ele criticou muito o Centrão, cara. E não adianta a gente vir aqui e falar que não, é isso. Não, tá errado. O Centrão é um tipo de político e política que só tá lá por poder. Então, assim, quando a gente abre as pernas para esse Centrão, a gente está participando do sistema. E se a gente usa um discurso antes de se eleger que está contra o sistema, a gente não pode participar desse tipo de sistema. Então, são coisas que realmente eu não concordo. Eu não concordo trocar diretores da PF, eu não concordo dar bilhões ao fundão eleitoral, eu não concordo do jeito que ele trata com as minorias, eu não concordo com um monte de coisas desse tipo. Mas eu vejo ali no Bolsonaro um cara chucrão que, cara, que não tem planos mirabolantes de acabar ou dominar o mundo. Eu só acho que ele é um cara que tenta fazer as coisas que ele gosta, tá? Que ele prefere, mas não é um cara perigoso do jeito que todo mundo pinta, beleza? É mais ou menos uma base, um resumo, para não ficar uma coisa muito grande aqui, um episódio, um vídeo muito grande, mas é sobre isso. O Igor, cara, Igão, um dia eu acredito que você possa me ouvir falar, como hoje eu te ouço falar aí no Flow Podcast. Cara, eu entendo muito bem a sua posição nesse episódio. Sei que você deu uma segurada para evitar conflitos, mas, cara, a sua imagem hoje, para mim, ela diminuiu um pouco como um cara que bateria de frente com o sistema, com um cara que questionaria um político da forma que ele deve ser questionado. Eu achei que você, embora você tenha que proteger o seu programa e você tenha muitas famílias para alimentar com o seu programa, eu achei que você foi muito abaixo do que você poderia ser, beleza? Mas é isso, assisti todo o episódio, parabéns ao Flow, parabéns aos podcasts, porque a gente está se tornando um meio de comunicação muito forte e, cara, por incrível que pareça, hoje eu tive a certeza, absoluta certeza, que o jornalismo, os meios de comunicação precisam entender e se adaptar a esse novo perfil de comunicação, porque senão vão acabar tudo, beleza? Agora eu vou falar um pouco sobre o Lula e o Alckmin. Cara, eu vi o Alckmin falando lá, Lula, gritando Lula, cara, eu senti vergonha, do mesmo jeito que eu sinto vergonha ao ver o Collor apoiando o Bolsonaro. Cara, eu vi o Alckmin, a cara do Lula, toda vez que o Alckmin fala alguma coisa, olhem para a cara do Lula, para você ver o quanto de vergonha o Lula deve sentir, o quanto aquilo deve descer mascando, engasgando o Lula quando o Alckmin diz alguma coisa apoiando o Lula ali. Cara, embora eu vou votar na esquerda, cara, e eu realmente pode ser contrário a tudo que eu tô dizendo aqui para vocês. A minha opção, eu venho de uma opção, cara, que da onde eu venho não tem como eu votar indiferente, a não ser a esquerda, né? Inclusive, no governo do Lula, eu vi as maiores conquistas da minha família. Minha mãe não comprou uma casa, mas ela conseguiu dinheiro para reformar a nossa casa, que a gente vivia num cômodo. E ela conseguiu construir uma casa por conta de empréstimo. A faculdade teve acesso, eu tive acesso, nós tivemos acesso à faculdade. Eu vi gente. Isso é real, a gente não pode mentir. Eu tenho 40 anos, eu vivi
exatamente nesse período, não tem como negar isso. Isso aconteceu. O governo Lula foi realmente eficaz nesse ponto e o cara me pegou nessa posição. Eu falo assim, porque a política e o político, cara, você tem que defender a política e o político que ele vai atender mais a sua classe social, a sua área, independente, cara. Não tem esse negócio de, político é tudo sem vergonha. Político é sem vergonha. Todos eles são. Não adianta vir com papinho furado. O Bolsonaro defende a família, cara. É claro, você acha que acabou corrupção na política? Como o Bolsonaro fala que acabou corrupção na política? Nunca que vai acabar a corrupção na política. O poder e o dinheiro se corrompem a todo tempo. Então a gente tem que escolher ali personagens que a gente sabe que todos irão roubar, mas que vão atender aquela classe social em específico, a sua principalmente os mais simples. Então, eu vivi esse período e por isso, cara, a minha tendência é seguir esse povo, que embora eu não confie, eu tenho certeza que o Lula sabia de tudo que acontecia, mas assim, ó, esse partido, essas posições políticas, essa ideologia política vai atender mais as pessoas da onde eu venho. Não adianta, eu tenho que optar por alguém que atenda mais a minha classe social. E nesse momento, essa pessoa para mim é o Lula, cara. E eu penso muito sobre o Ciro. Vamos falar sobre o Ciro agora. Eu penso muito sobre o Ciro. Só que, cara, o Ciro, ele tem um potencial gigante. Mas, cara, é assim, ó, todo mundo falava antes do Bolsonaro que o Brasil precisava de um louco comandando o Brasil. Esse louco, o melhor louco para essa posição é o Ciro, porque é um cara louco, inteligente, conhecedor do Brasil e estressado e entraria para fazer uns cambal lá. Só que, cara, os caras, eu não sei, ninguém bota a fé no Ciro, ninguém quer arriscar esse Ciro, porque talvez o Ciro realmente seja mais perigoso do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um louco, mas ele não tem uma cabeça, ele não é inteligente a ponto de montar planos mirabolantes de domínio do mundo. Agora o Ciro é uma coisa que assim, cara, eu não estou falando que ele faria isso. O Ciro, eu votaria no Ciro fácil, se não tivesse o Lula. Como as opções da última eleição, a minha opção foi o Ciro. Mas eu falo assim, ó, às vezes eu tenho medo do Ciro, porque o Ciro ele sabe muito, é muito explosivo e eu não sei o que ele poderia acontecer se ele fosse para a presidência, porque ele ia lá fazer uma loucura mesmo. Era capaz de ele fazer o certo, que era brigar contra esses políticos tudo lá do Congresso, quebrar tudo lá. Mas e aí? Aí você fala assim, ó, num estado extremo desse, aí os políticos que estão lá iam querer acabar com o Ciro também, aí o Brasil ia ficar pior do que tá. Aí as pessoas que moram lá, da minha família, que são pessoas simples, e as pessoas simples de todo o Brasil, sofreriam ainda mais. Porque assim, ó, a gente torce para que o sistema seja lá invadido e para que as pessoas destruam esse tipo de sistema político. Mas a gente pensa também que as consequências que essa destruição a esse sistema político pode trazer para as pessoas mais simples. Porque, como pode ver agora, todas essas dificuldades atingem mais as pessoas mais pobres, cara. E eu vi que para encher um tanque de carro é 300, 400 reais, 500 reais. Cara, uma pessoa pobre, imagina ela ter que pagar tudo isso, cara. Eu fico imaginando essas coisas. Então, às vezes, eu tenho um pouco de receio do Ciro, porque o Ciro é um cara muito inteligente, ele tem a capacidade de dominar o mundo pela inteligência e poder de fala, conhecimento, tudo que ele tem. Só que isso também me assusta um pouco, porque do jeito que o Brasil tá, meu irmão, se você entrar lá para brigar de frente mesmo com aquele sistema, o que, na minha opinião, deveria acontecer, mas isso pode trazer consequências, cara, devastadoras economicamente ao país, às pessoas mais pobres, porque essa classe política que tá lá, só Deus, cara. Então, a minha esperança, Guina, você faz todas essas críticas, traga uma solução. Uma solução é que pessoas que, assim, ó, de caráter, se candidatem aí no Brasil. Pessoas de caráter mesmo, essas pessoas que, cara, se dependerem dela, que elas morressem sem dinheiro, pobres, políticos, defendendo ideais para a população num todo, né, cara? Porque assim, ó, a gente não vai conseguir tirar toda essa corja de uma hora para outra, a gente não vai conseguir pôr um Ciro para bater de frente com essa corja, porque o presidente precisa de todo um congresso, mas a gente pode fazer o seguinte, eleger candidatos novos. Ah, mas candidato novo não tem bagagem, ele não sabe fazer política. Cara, é muito melhor você pôr uma pessoa nova, com um espírito honesto lá, que aprenda, que corra o risco de fazer
de errar algumas coisas, de cometer alguns equívocos, mas é muito melhor do que manter esses caras antigos lá que só roubam. Eu vejo esse Lira aí, cara, para ser de novo, para ficar ali no comando do Congresso, eu falo, cara, esses caras estão aí há anos e anos roubando o nosso país. Então, o meu desejo e a minha solução é que, assim, ó, pessoas novas, competentes, inteligentes, honestas principalmente, se candidatem e demonstrem isso através das redes sociais, o quão honestos vocês são, os seus projetos, os seus planos de melhoria do Brasil, se candidatem. E nós todos deveremos escolher essas pessoas e mudar, colocar só novidade lá no Congresso para que essas pessoas sejam ouvidas e lutem por todos de fato, né? Essa eu acho que é a opinião que eu tenho aqui sobre como renovar essa política, né? Como renovar essa política. Sobre a próxima eleição, meus amigos, boa sorte, boa sorte. É muito difícil decidir, eu tinha críticas muito duras ao Bolsonaro, mas, cara, eu não sei também até que ponto só criticar o Bolsonaro resolve as coisas. Eu tenho críticas muito duras ao Lula, meu voto é no Lula, independente do meu voto seja no Lula, eu tenho críticas muito grandes ao PT e de ver novamente essas alianças aí para poder governar, poder fazer parte de um sistema, vai acabar jogando pelo sistema. O Cirão aí vem aí de um tempo, mas não consegue conquistar também o povo. Só boa sorte para todos aí do Brasil. Eu desejo que o Brasil melhore, cara. Eu desejo realmente que todo mundo pudesse viver no país de primeiro mundo como eu vivo hoje na Austrália. A Austrália é um país de primeiro mundo maravilhoso, cara. Receba! Já dizia luva de Jesus, luva de pedreiro. Então, a Austrália é um país maravilhoso. Eu gostaria que o Brasil fosse igual, porque para atender as pessoas da melhor maneira possível, as pessoas tivessem oportunidade, vivessem bem, tivessem acesso às coisas, como eu desejo que todo mundo pudesse viver num país de primeiro mundo. Então, eu desejo boa sorte a todos vocês. Vamos pensar bem para votar, vamos eleger os melhores deputados, os melhores senadores, governadores. Vamos escolher, vamos parar com vamos quebrar esse negócio de eleger esses mesmos caras que só falam mentira, atores, celebridades que nunca fizeram arte, que querem só se aproveitar do poder de ser político para roubar dinheiro, para estar lá em evidência. Vamos tentar eleger pessoas mais profissionais, pessoas mais capacitadas para governar o nosso Brasilzão, beleza? Galera, cada dia que passa eu tenho me sentindo mais à vontade de vir aqui falar com vocês, falar no microfone aqui. Eu espero ter sido compreendido. Deixa aqui comentários sobre o que você quiser saber, sobre críticas sobre o que eu falei aqui. Deixa aqui, vamos bater um papo. E no próximo capítulo eu prometo trazer já um novo convidado, o primeiro convidado aqui para falar com vocês sobre tudo, sobre nós homens, sobre a Austrália, sobre as nossas fraquezas também, que eu acho que essas coisas a gente precisa dividir, embora eu tenha mostrado para você, tem que ser forte para atravessar o que a gente passou, mas a gente passa por fraquezas também, eu acho que é coisas interessantes para a gente dividir aqui no canal, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto sempre, obrigado por tudo que vocês têm feito por mim e fique ligado e seja bem-vindo ao Guina Souza Podcast. Nos veremos no próximo vídeo. Valeu, galera!